Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado, segue o vídeo da resolução das 3 questões da atividade 2 do projeto de educação financeira crítica. E ao final, quando vocês terminarem o vídeo, vai ter um linkzinho também no Forms para que você possa acessar. E ali tem alguns exercícios para você, vamos dizer, fixar melhor esse conceito, seja de porcentagem, seja de aumento ou desconto sucessivo. Ok? Então, não vamos perder tempo. Vamos lá resolver nossos 3 exercícios que nós temos aí disponíveis. Bom, os 3 exercícios são o primeiro relativo ao aumento do televisor, o segundo relativo ao preço do etanol, do aumento do valor do litro do etanol, e o outro que é relativo à situação do gerente, que aumentou, deu um aumento, depois deu um desconto em todos os produtos da loja. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece em cada dessas situações. O primeiro caso é o caso do televisor, e diz o seguinte: depois de um aumento de 15%, um televisor passou a custar R$ 460. Qual era o preço desse aparelho antes do aumento? Então a gente vai seguir o seguinte: em todos os nossos exercícios, esses 3 exercícios, para que a gente possa fixar melhor, a gente vai resolver usando a metodologia do eixo das setas, certo? Então a gente tem que construir o nosso eixo das setas. Logicamente, o nome já fala, né? Eixo das setas. Esse eixo, esse diagrama, tem que ter setas. E as setas vão estar sendo utilizadas como a minha unidade de tempo, certo? Se eu estou falando de ano, por exemplo, eu estou fazendo um investimento, peguei emprestado ou financiei alguma coisa com relação ao tempo, se for de um ano, para cada seta, um ano. Se eu estiver falando sobre semanas, para cada seta, uma semana. Se eu estiver falando de mês, para cada seta, um mês. Bom, outra coisa também que a gente tem que saber é quantas setas o meu eixo vai ter. Então, eu vou ter que analisar a situação. No nosso caso aqui, é o meu televisor e eu quero saber simplesmente quanto que custa, qual é o valor dele antes do aumento e o valor dele depois do aumento. Antes do aumento, depois do aumento. Então, eu só preciso de 2 setas. Uma para dizer quanto que ele era na condição original dele, antes do aumento, e outra seta para dizer a condição futura dele, que foi após o aumento. Então, no nosso caso, nós vamos ter o eixo das setas dessa forma. 2 eixos apenas para representar. E aí, eu botei aqui, ó, VI. Quem é esse VI? VI, eu chamei de VI porque eu botei lá como valor inicial. Você pode colocar a letra que quiser, desde que você entenda e também desde que fique claro para quem vai ler, para quem for ler essa tua resolução, tá certo? Não há problema com relação à forma com que você está empréstimo, investiu, não tem problema. Desde que você identifique. Apagou aqui um pouquinho. Mas no segundo caso, você está fazendo menção ao valor de como que vai ficar esse produto após o aumento, que é 460. Bom, vamos lá. Qual o fator que eu vou utilizar? Vou utilizar o fator de aumento ou de desconto? Se meu problema está falando que é uma questão de aumento, eu vou usar o fator de aumento. Tudo bem, mas é o fator 1 mais I ou 1 menos I? Olha, se você vai fazer um aumento, você vai pagar mais, né? Vai pagar mais ou vai pagar menos? Vai pagar mais. Então tem que ser 1 mais I, certo? E quem é esse I? Esse I está falando para você que é a taxa, seja a taxa do aumento ou seja a taxa do desconto. No nosso caso aqui, como o produto aumentou, essa taxa de 15% refere-se a este I. I de aumento, I da taxa de aumento. Só que tem um detalhe. Aqui nós estamos na representação
percentual. Lembra que quando nós fizemos a atividade do pré-teste, nós tínhamos uma tabelazinha, nós tínhamos 4 formas diferentes para representar a porcentagem. Percentual, a fração centesimal, a fração irredutível e a forma decimal. Nós vamos utilizar aqui a forma decimal para esse I. Então, esse I, eu nunca vou pegar aqui 15% e colocar ele aqui. Eu vou colocar ele na forma decimal, ou seja, dividindo por 100, e aí sim eu posso utilizar. Então, vamos calcular o nosso fator de aumento. Está aqui, ó. Então, eu tenho aqui 1 mais I, o meu I 15%, ó, 0,15, foi dividido por 100. Então, ao somar 1 mais 0,15, eu tenho o meu fator de 1,15. E aí, como é que eu vou resolver isso? Vamos olhar agora só para a resolução. Eu vou resolver usando o eixo das setas. Lembra, a questão do eixo das setas, ele vem para que você possa tentar expressar visualmente primeiro aquilo que você vai colocar, vai construir como equação, certo? Para você não sair só resolvendo, então você representa ele visualmente, é uma metodologia, abordagem visual, para que você possa chegar à sua expressão matemática com mais facilidade, certo? Então vamos lá. Ó, a vantagem do eixo das setas, eu posso fazer tanto no caminho de ida, que no caso é o verdinho aqui por baixo, quanto no caminho de volta. Então, olha só, eu posso avançar no tempo ou eu posso retroceder no tempo, voltar no tempo. O eixo das setas permite esse caminho. O que eu vou fazer, o que eu tenho que lembrar quando eu estou resolvendo o eixo das setas? Se eu faço um retrocesso, eu retorno no tempo, eu utilizo a operação da divisão. Se eu avanço no tempo, eu utilizo a operação da multiplicação, certo? Avanço no tempo, multiplico. Retrocedo no tempo, divido. Perfeito? Bom, memorizado isso, vamos montar a nossa expressão. Então, ó, seguindo a seta, ó, começo no 460, seguindo a seta, divido por 1,15 e encontro o valor inicial. Então tá aqui, ó, 460, dividi por 1,15, encontrei o valor inicial. Ok? Então, a partir da visualização do meu eixo das setas, eu montei minha expressão. Certo? Bom, então meu VI, ao fazer a multiplicação, direto 460 vezes 1,15, dividido por 1,15, encontro R$400. Então, R$400 é o valor do produto, no caso nosso da televisão, antes do aumento. Só que como aqui a gente está exercitando, e é o primeiro que a gente está fazendo aqui, eu também vou pensar assim, e se eu quisesse multiplicar ao invés de dividir? Poderia fazer também? Tranquilo, posso também. Então, olha só, se eu avanço no tempo, eu estou começando aonde? No VI. Ó, multiplico por 1,15 e vou encontrar o 460. Ó. Isso que eu fiz. Ó, aqui em cima foi divisão. Aqui eu estou multiplicando. Então, ao seguir, eu vou dividir 460 por 1,15, que é a mesma operação que fizemos aqui, ó, de uma maneira apenas mais direta. Então, o valor do televisor antes do aumento deu R$400. Seja pelo lado de voltar no tempo, ou seja pelo lado de avançar no tempo, o resultado tem que ser e sempre será o mesmo. Ok? Então, a resposta dele, um hábito que a gente tem que ter, é sempre responder a pergunta do problema. Lembra, qual é a pergunta do problema? Ó, qual era o preço do aparelho antes do aumento? Essa é a pergunta do problema. Então, a gente vai responder a pergunta do problema, que é exatamente o preço do aparelho antes do aumento é de R$400. Então, essa aqui é a nossa resposta para esse. Ok? Se você tiver teve dúvida, retrocede o vídeo, dá uma olhada, tenta resolver, isso é importante. Tenta resolver, dá pausa no vídeo, tenta resolver e volta, para você conferir se aquilo que você pensou e desenvolveu no cálculo está correto, batendo com essa resolução. Tá bom? Bom, entendeu? E eu espero que você tenha entendido e não tenha ficado com essa cara aqui de desespero. Não entendi.
certo? Mas eu espero que você esteja aqui, ó, nessa aqui, ó. Feliz da vida que entendeu, extremamente feliz porque entendeu, vida que segue. Então vamos lá para o nosso segundo exercício. Bom, o nosso segundo exercício, ele fala sobre o preço do etanol. O preço do litro do etanol em um determinado posto de uma cidade é de R$ 4,80. Supondo que este valor sofreu dois aumentos sucessivos, um de 5% e outro em janeiro, e outro logo em seguida, em fevereiro, de 4%, de acordo com as informações, após os aumentos sucessivos, quanto passou a custar o litro do etanol? Ah, vamos lá. Mesma sequência que nós fizemos no outro exercício. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos relembrar. Primeiro, construir o eixo das setas. No caso aqui já estava pronto, certo? Quantas setas que o meu eixo vai ter? Também já está ali. São três setas. Por que 3 setas? Vamos compreender por que 3 setas. A primeira é a data zero, ou seja, o valor do produto em que nada aconteceu. Onde começa tudo. A segunda seta, como ele quer só o valor do produto após os dois aumentos, a segunda seta é relativa ao valor do primeiro aumento. Como ele não perguntou nada do primeiro, nem precisa colocar nada aqui, mas eu estou botando o eixo das setas porque ele vai orientar o meu cálculo. E a segunda seta, referente ao valor futuro, o valor do produto, o valor após o aumento, o que você quiser chamar, certo? A outra pergunta, qual o fator que nós vamos utilizar? O fator de aumento ou o fator de desconto? Pô, o meu problema fala em 2 aumentos sucessivos. Então, eu vou usar fator de aumento. 1 mais I, certo? Só que nesse caso, nós temos duas taxas diferentes. Nós temos a taxa de 5% e temos a taxa de 4%. Então, são duas taxas diferentes. Teremos, então, dois fatores diferentes. Mas, como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos lá. 2 aumentos sucessivos, 1 mais I para cada taxa dessa, 5% e 4%. Então, ó, no primeiro aumento, eu tenho uma taxa de 5%. Decimal de 5%, 0,05. Por quê? Porque eu peguei o 5 e dividi por 100. Certo? Então, está aqui. Somado a 1, 1,05. E o segundo fator? Faz aí, rapidinho. 1, 2, 3, 4. Chegou. 1 mais I também, porque é aumento. Então, vai ser 1 mais 0,4. Por que 0,4? Porque eu peguei o 4 e dividi por 100. Feito isso, eu tenho agora os meus dois fatores, 1,05 e 1,04. Bom, só para lembrar, o valor VF que está aqui, o valor final do meu produto, pode ser qualquer outra coisa. Então, vamos resolver o nosso problema. Está lá as minhas taxas, meu fator, 1,05, 1,04, meu eixo das setas, 3 setinhas, para representar o que está acontecendo nessa situação de aumentos. Então, vamos lá. Primeiro aumento, 1,05, está em verdinho como está ali em cima. Segundo aumento, 1,04. Está aqui, ó. Como eu vou calcular avançando no tempo, eu vou estar multiplicando esses fatores, né? Mas vamos montar a nossa expressão. Eu levo 4,8, porque é o que eu estou começando, né? Estou começando pela data zero. Seguir pelo 1,5, então esse 1,5 vai fazer parte da minha equação, então ele vai para lá, ó, multiplicando, porque eu estou avançando no tempo. Continuando avançando no tempo, 1,4 também vai para lá na minha equação, também está multiplicando, porque eu estou avançando no tempo. Como não tem mais nenhuma seta, vai resultar neste valor que eu ainda não sei qual é, VF. Então tá lá, ó. Essa é a minha equação. Minha equação está montada e agora basta eu fazer as devidas operações ali de multiplicação. Perfeito? Com a ajuda da calculadora, eu consigo resolver. Bom, vamos começar a fazer esta multiplicação e aí eu vou fazer uma observaçãozinha aqui neste cálculo. E aí presta atenção. Olha só. 1,02 é a multiplicação que deu aqui. Mas olha só, 1,092 é o mesmo que 1 mais 0,092. É isso? E aí, lembra do meu fator? Meu fator não é 1 mais I? Então, esse Izinho aqui é este valor, 0,092. Escrito na minha forma
decimal. Se eu escrever na forma percentual, ele vai ser 9,2. E aí, vale lembrar o seguinte, lembra que em algum momento você pode ter pensado em fazer, já que houve 2 aumentos, 5% mais 4% igual a 9%. Vale chamar atenção para isso, tá? Aumentos e descontos sucessivos não são para ser somados, eles devem ser multiplicados, como está aqui, ó. Então isso aqui não é correto, está errado. Olha só, se eu fizer essa soma, quanto dá? 9%. E na realidade, olha quanto que o fator é, 9,2. Perfeito? Então, lembrando, aumentos ou descontos sucessivos não podem ser somados, devem ser multiplicados, certo? Isso é muito comum ocorrer esse tipo de erro. Perfeito? Entendeu? Tudo certo? Eu espero que você tenha entendido, né? Tá fazendo sentido para você, isso que é importante. Então, vamos continuar. O que eu fiz ali? Eu só fiz a multiplicação de 1,5 vezes 1,4. Faltou a multiplicação por 4,86. Então, vamos fazer essa multiplicação. De novo, com o apoio da calculadora, ao resolver essa multiplicação 4,8 com 0,92, nós encontramos 5,3712. Ótimo. Perfeito. Qual é o valor? Qual é a resposta correta? Fala aí. Dá uma pausada, Fê, escreve, depois solta o vídeo para ver, conferir a resposta. Normalmente, como nós estamos falando de dinheiro, nosso dinheiro tem 2 casas decimais, né? Ela falou valor centesimal. Então, para que eu possa fazer uma aproximação, já que vou trabalhar com 2 casas, eu vou olhar a terceira casa. No caso, a terceira casa é o número 7. Então, se esse número, que é a terceira casa, for maior ou igual a 5, eu vou somar 1 ao 0. Se ele for menor do que 5, eu mantenho o 0. No meu caso aqui é 7. 7 é maior do que 5. Então, eu vou adicionar 1 ao 0. E ainda tem um detalhe, ó. Aqui era igual. Aqui eu botei um igual e um tiozinho em cima, né? Um tio aqui em cima do igual. Então, está falando para mim que o valor é aproximadamente igual a R$ 5,31. Ok? Então, quer dizer que meu etanol, após o aumento, ele vai para 5,31. Qual é a tendência de resolução desse problema? Que o aluno faça 2 aplicações de regra de 3. Por exemplo, né, é uma solução, ou aplique primeiro o aumento de 1,05 de 0 para 1, encontra o valor, depois pega esse valor, multiplica por 1,04 e vai encontrar os R$ 5,31. Pode fazer isso? Tranquilamente, pode. O que acontece com isso? Você está fazendo apenas tendo mais trabalho para resolver esse problema. Só isso você também pode fazer. Só que, lembrando, quanto mais setas existirem no meu diagrama, mais trabalhoso esse caminho que você está fazendo, que você pode fazer, por exemplo, vai ficar mais trabalhoso para você. Tá certo? Então vamos lá. Resposta. Após os 2 aumentos sucessivos, o litro do etanol passou a custar R$ 5,31. Lembrando sempre a gente tentar escrever a resposta do problema. Isso é muito importante. Bom, acabou? Não, infelizmente não acabou, porque ainda falta mais falta mais um exercício. Então vamos lá para o terceiro, porque para a gente não perder muito tempo. Em uma loja de roupas, os preços foram remarcados com um aumento de 40%. O gerente percebeu a queda nas vendas após a remarcação e decidiu anunciar um desconto de 20% em todas as peças, o que aumentou as vendas. O que os clientes não sabem é que o preço de qualquer peça, após o desconto, ainda é maior do que o preço original antes do aumento. Em quantos por cento foi reajustado o preço das roupas nessa situação? E aí, vamos lembrar o seguinte, qual é o valor que ele deu aqui? Quanto vale uma blusa? Não está escrito isso. Então, pelo fato de não estar escrito no problema quanto que a blusa custa, 50, 60, 70, 80 reais, a sugestão aqui do problema é fazer o quê? Se achar interessante,
atribuo o valor da roupa de P reais. Pode ser outra letra também. Não importa. O importante aqui para a gente é calcular qual é a questão do aumento aqui. Desculpa aí. Então vamos lá. Relembrando, o que eu vou fazer primeiro? Vê se você consegue lembrar. Eixo das setas. Eu tenho que pensar no meu eixo das setas. E aí vale a pergunta. Quantos eixos o meu eixo das setas vai ter? Quantas setas o meu eixo das setas vai ter? Qual é o fator que eu vou trabalhar? Vai ser fator de aumento ou fator de desconto? Ou vai ser um e outro? Então essas são as perguntas que eu tenho que fazer. Vamos calcular o fator e também vamos pensar no nosso eixo das setas. Ok? Então vamos resolver o nosso problema. Primeiro, construindo o eixo das setas. E para isso eu vou pensar lá, quantas setas que o meu eixo das setas deve ter? Quantas setas ele vai ter? Diz aí que eu uso daqui. Vamos ver se você está certo. Qual o valor, qual o fator a ser utilizado? Aumento ou desconto? Ou os dois? Um mais I ou menos I? Bom, então vamos ter que calcular. Lembra, o gerente da loja deu um aumento de 40% primeiro. Então, houve um aumento. Então, se houve aumento, fator de aumento, 1 mais I. Como era de 40%, 40 dividido por 100, 0,4, somado com 1, 1,4. Depois, desconto. Ele deu um desconto de 20%. Então, o desconto eu vou pagar menos, 1 menos I. Então, eu vou ter 1 menos 0,2 igual a 0,8. Erradamente falando, eu tenho R$1, gastei 20 centavos, agora eu tenho 80 centavos. Então, meu fator aqui é 0,8. Erradamente falando, apenas para poder fixar melhor. Então, meu eixo das setas tem que ter quantas setas? Se você falou 3, está totalmente correto. Por que 3? Uma para a data zero, onde meu produto, aqui no caso, eu botei P, é o valor do meu produto que não sofreu nada, não aumentou, não descontou, não fez nada ainda. A data 1, que representa o valor do meu primeiro aumento, que foi de 40%, e a data 2 é o valor do meu produto que sofreu um desconto de 20%, valor futuro, que eu também não sei qual é o valor, mas enfim, não importa aqui no momento. Bom, primeiro aumento, 1,4, que é o fator do aumento. O segundo é um desconto, fator de desconto 0,8. E aí, o que falta para a gente fazer? Montar a nossa equação, certo? Então, vamos lá montar a nossa equação. Bom, já tenho meus aumentos, 1,408. O meu P, que é o valor inicial, é onde eu estou começando, então ele já vai para a minha equação. Como eu estou avançando no tempo, eu vou fazer a multiplicação. Então, esse meu 1,4 vai para lá. Vai lá para a equação. 1,4. O meu 0,8 é um desconto, mas eu estou avançando no tempo. Então, ele vai ser multiplicado também. Então, vai lá para a equação. Vai lá. Pronto. E aí, quando eu terminar isso tudo, eu encontro o meu VF, meu valor futuro, meu valor do produto, valor após esses eventos, aumento de desconto. Então, vai lá. Ó. VF. Pronto. Essa é a minha equação. Certo? Mas veja bem, a minha pergunta do problema é qual foi o valor do aumento do produto após ele ter aumentado e ter descontado. Então vamos lá. Eu vou fazer aquela multiplicação aqui, ó, 1,4 vezes 0,8. Peguei minha calculadora, multipliquei um pelo outro, encontrei 1,12. Certo? Vezes P e vezes VF. Veja aqui, preste atenção, que aqui eu não vou conseguir mais resolver, porque eu não sei quanto vale o produto, P, o valor do produto P, e também, consequentemente, eu não vou saber qual é o valor futuro, porque eu não sei qual é o valor do P. Entretanto, como ele só quer saber qual é o percentual de aumento, lembra que a gente fez lá antes, no outro exercício. Esse 1,12 ele pode ser decomposto em 1 mais 0,12. E lembra que esse 0,12 é o meu fator de aumento, no caso, minha taxa, desculpa, 0,12 minha taxa, certo? Que no caso aqui, como é 1 mais, vai ser a minha taxa de aumento. Lembra lá, ó, 0,12 na forma decimal, multiplico por 100 para encontrar minha forma percentual. Então aqui eu tenho 12%
que é o meu valor. Resposta para ele, o preço da roupa foi reajustado em 12%. Então, olha, veja bem, ele deu um aumento de 40%, deu um desconto de 20%, e na realidade, olha, como fosse assim, ó, deu um aumento de 40%, deu um desconto de 20%, e a distância e o aumento do valor original para o valor final é relativo apenas a 12%. Então, por isso que se fala que o lojista está levando vantagem. Ele deu um aumento de 40%, está dando um desconto de 20%, as pessoas podem achar que estão tendo um desconto maravilhoso, mas na realidade o lojista ainda está ganhando 12% em cima de cada produto vendido em função desse jogo matemático que ele fez. É justo? Pode fazer? Não pode? Poder pode. Deve fazer em função do seu do bom trato do seu cliente? Vai de cada um, né? Mas eu acredito que não. Não seria interessante. Mas vai da cabeça de cada um. Ele não está cometendo nenhum crime. Vamos lá, gente. Opa, acabou. Fim. Acabou de vez. Parabéns para vocês que assistiram tudo, chegaram aqui. Teve alguma dúvida? Volta no vídeo, dá uma olhada, vai dando pausa, pausa, play, vai desenvolvendo e qualquer coisa é só perguntar. Assista, após assistir, tem um link para que você possa responder alguns exercícios de porcentagem e de aumento e desconto sucessivo. Um grande abraço para vocês.